Boa noite para você, amigo assinante no ar, o Depois do Jogo, aqui no gramado bem cuidado do Band Esportes, em mais uma noite de emoções pela Copa do Brasil e com mais um semifinalista definido, o Flamengo, que agora há pouco bateu o Bahia por 1-0, gol de Arrascaeta. Instantes finais também de Atlético Mineiro e São Paulo, lá em Belo Horizonte. Daqui a pouquinho a gente confirma mais um semifinalista também. Ao meu lado, como em todas as noites, falando muito de Copa do Brasil e de outros assuntos, de tudo que rola no mundo da bola, meu amigo, meu parceiro, meu irmão camarada, Júlio Gomes. Tudo bem, Júlio? Fala, Tomás, tudo bem? Um grande abraço para você, boa noite, certinho. Obrigado pelas palavras. E Flamengo e Corinthians, né? Mais uma vez, decidiram recentemente a Copa do Brasil e o principal, acabaram de jogar. Acabaram de jogar uma partida em que o Corinthians vinha numa péssima fase, num péssimo momento, agora o ânimo melhorou para os lados do Corinthians e ele mesmo assim conseguiu ganhar do Flamengo, né? Mesmo na lama, digamos assim, o Corinthians conseguiu ganhar do Flamengo. Falou que ia ser uma final, tratou como final um jogo em que o Flamengo não tratou como final e o Corinthians ganhou. E agora vai ser semifinal, né? Então agora vai ser uma semifinal, vai bradar a dupla Dias, né? O pai e filho. E vai ser mesmo, vai ser uma semifinal entre Corinthians e Flamengo, em que, com todo respeito ao Corinthians, o Flamengo é favorito, Tomás. O Flamengo é favorito, por mais que seja um clássico, é um clássico nacional, mas o Flamengo tem mais jogadores, né? O Flamengo tem mais jogadores do que o Corinthians, e hoje, contra o Bahia, o Flamengo mostrou que está de volta fisicamente. Não acho que tenha sido um jogo, assim, extraordinário do Flamengo, mas foi um jogo muito seguro defensivamente. E quando o Tite tem que armar o time para ser seguro defensivamente, ele sabe fazer isso como pouco. Ele é muito bom nisso. Vamos então ao gol da classificação do Flamengo, direto aí para o Maracanã com o uruguaio de Arrascaeta, que recentemente desfalcou o Flamengo contra o Corinthians e fez muita falta, né? Fez muita falta. Olha aí já o resultado da data FIFA, Arrascaeta de volta. Exatamente. E o Bruno Henrique acabou sendo o nome da eliminatória, porque ele faz o gol em Salvador e faz a assistência, dá o passe de gol pro Arrascaeta, quer dizer, na ausência do Pedro e do Cebolinha, né? Na ausência dos dois, joga o Bruno Henrique e joga bem e consegue resolver as coisas, resolver uma eliminatória que prometia ser muito complicada pro Flamengo, Tomás. Sem dúvida, sem dúvida. Bruno Henrique que hoje, ao contrário de boa parte dessa temporada, acabou sendo titular, né? E isso, sem dúvida alguma, foi importante pro Flamengo, já que fez um grande jogo o atacante Bruno Henrique. O Gerson foi do aeroporto para o campo, né? Estava com a seleção brasileira, se apresentou e já jogou. Mas um Flamengo que estava com outro ritmo já, Tomás. Era um Flamengo que claramente aproveitou a data FIFA. Sim. Claramente aproveitou para descansar jogadores, recuperar soldados ali, né? Recuperar alguns nomes, essencialmente o Arrascaeta, mas não só isso. Você vê que era um time mais em cima, né, do jogo, um time aceso, ligado. Exatamente o que eu disse, foram 3 semanas atrás, né? O jogo de Salvador. Aconteceu exatamente como eu previa. O Bahia teve uma incrível falta de ambição lá em Salvador. Ele precisava ter tentado aproveitar aquele jogo em que ele jogava em casa, em que ele tinha tempo de descanso e o Flamengo estava esgarçado fisicamente, cheio de desfalques. Ali, eu acho que o Bahia perdeu a chance da classificação, que seria inédita para a semifinal, Tomás. Faltou ambição ao Bahia. E a gente está vendo aí muitas chances empilhadas pelo Flamengo no primeiro tempo. E por muitas vezes o Bahia deu muito espaço e o Flamengo podia ter caprichado um pouquinho mais nos contra-ataques. Aí o Bruno Henrique faz certinho, né? No meio de 3 jogadores ele consegue ainda cavar um escanteio. E a gente vai mais uma vez ver a jogada do gol, um lance espertíssimo do Bruno Henrique. E do Léo Ortiz. Também. Porque é um bate-rebate ali e o Léo Ortiz acaba dando o passe de gol pro Bruno Henrique criar a assistência pro Arrascaeta. O Léo Ortiz e o Léo Pereira, o Fabrício Bruno, esses caras fizeram um grande jogo, Tomás. E termina nesse momento, Júlio, só cortando um pouquinho o seu raciocínio, lá em Belo Horizonte, Atlético Mineiro 0, São Paulo também 0. Como venceu o primeiro jogo no Morumbis, o Atlético está classificado para a semifinal. Teremos Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Um jogo com drama, como a gente imaginava. Daqui a pouquinho a gente vai falar tudo sobre isso. Atlético Mineiro e Vasco, Flamengo e Corinthians são as semifinais
da Copa do Brasil. Eu acho que o Flamengo e o Atlético Mineiro são times que a gente poderia tranquilamente esperar que estivessem lá antes de começar o torneio. E o Corinthians e o Vasco. O Corinthians tem chegado muito recentemente, então a gente não pode considerar como uma zebra. Mas ele vinha desde a fase inicial, né? Vinha desde a primeira fase. E o Vasco também. E o Vasco, os dois disputaram para não cair no ano passado na Série A. Sim. E os dois, teoricamente, também começam esse Campeonato Brasileiro disputando para não cair, né? O Corinthians continua lá, o Vasco já se recuperou futebolisticamente falando. Mas são dois favoritos. O Atlético contra o Vasco, o Flamengo contra o Corinthians, sim, são favoritos. Eu acho que as 4 partidas de quartas de final eram partidas muito difíceis de apontar um favorito. Atlético Mineiro e São Paulo, Bahia e Flamengo, pelo momento do Bahia físico e pelo momento do Flamengo, físico e esportivo. Juventude e Corinthians também pelo momento dos dois. São Paulo, Atlético eu já falei, Vasco e Atlético Paranaense também pelo momento dos dois. Era muito difícil apontar favoritos, sim, nesses 4 jogos de quartas de final e no momento em que eles foram disputados. Agora, na semifinal, eu acho diferente. Eu acho que existe uma vantagem para o Flamengo, existe uma vantagem para o Atlético Mineiro. Agora, são semifinais, são clássicos brasileiros. A gente não sabe quem vai decidir em casa. Ou vai ser a dobradinha de favoritos, Flamengo e Galo, ou vai ser a dobradinha de azarões, Vasco e Corinthians. Isso já é certeza, porque o Flamengo e o Vasco, quando um joga uma partida em casa, o outro tem que jogar fora. O sorteio da CBF que vai decidir os mandos vai ser um sorteio simples. A e B, né? Aquela coisa de 1 a 10, eles fazem a bolinha lá. Sim. Se for par é um, se for ímpar é outro e tal. O que sair vai determinar que ou o primeiro jogo vai ser no Rio para Vasco e Atlético, consequentemente em São Paulo para Corinthians e Flamengo, e aí Flamengo e Atlético decidiriam em casa, a gente está vendo a chave aqui, ou o contrário, né? Ou vai ser no Rio para Flamengo e Corinthians, consequentemente em BH para Atlético e Vasco, consequentemente decidiriam em casa Vasco e Corinthians, né? Então